Senhor. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online para adultos. Uma breve reflexão para nós. Em que os filhos se parecem com os pais? Nós temos aí vários aplicativos que fazem uma simulação do quanto o indivíduo, em termos percentuais, parece com o pai e se parece com a mãe. Nós sabemos que os filhos, irmãos, eles herdam em si muito da aparência física dos pais, de maneira geral, bem como nas atitudes e no comportamento. Pare para pensar no seu pai e na sua mãe. E olhe para você mesmo. E veja o quanto que você se parece com um ou com o outro. Bem, na dimensão espiritual não é diferente. Os filhos de Deus possuem características específicas. E eu gostaria de começar o estudo bíblico de hoje fazendo a seguinte pergunta: quais as características dos filhos de Deus? O nosso texto bíblico está lá no livro de Lucas, capítulo 9, dos versículos 23 ao 26. Acompanhe comigo a leitura. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, em outras versões, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Bem, o nosso estudo bíblico é característica dos filhos de Deus. Bem, baseado no texto de Lucas, capítulo 9, dos versículos 23 ao 26, nós iremos discorrer sobre as características dos filhos de Deus. A primeira é que os filhos de Deus, eles seguem após ele. Seguem os passos de Cristo. Veja o que diz aí no livro de Lucas, inclusive o nosso texto-chave, capítulo 9. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. 9, versículo 23, diz o seguinte, meus irmãos. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, aqueles que são filhos de Deus, seguem após ele. No mesmo livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27 e 28, diz o seguinte: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, uma das características marcantes dos filhos de Deus é seguir após a ordem do Senhor. Seguir após ele. Outra característica dos filhos de Deus é: estes vencem a si mesmos, esquecem seus próprios interesses. Ainda no mesmo capítulo 9 de Lucas, veja bem o que diz, analise comigo o texto. Diz o seguinte, capítulo 9, versículo 23, vou ler do 23 ao 24, de forma sequenciada. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, negam-se a si mesmo, vencem a si mesmo, esquecem dos seus interesses próprios. Outra característica dos filhos de Deus é: tomam sua cruz dia a dia, estão prontos para morrer diariamente. Como eu já disse, no Lucas 9, 23, diz que aquele que quiser servir ao Senhor, segui-lo, deve negar a si mesmo. Outra referência, no livro de Gálatas, meus amados, diz o seguinte: pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo o que diz a palavra do Senhor. Porque é bem verdade que aqueles que servem a Deus devem, de fato, renunciar todos os dias o seu eu,
tomar a sua cruz. Gálatas 2, versículo 20 diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Outra característica dos filhos de Deus: amam a Jesus sobre tudo e todos, renunciam à própria vida. Lucas, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte. Acompanhe junto comigo mais uma vez a leitura desse texto. Diz assim: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quantas pessoas, irmãos, já não morreram por amor ao Evangelho? É só lembrarmos daqueles missionários que entregam a sua vida por pregar o Evangelho. Reflita comigo na lápide que eu trouxe aqui para ilustrar para nós. Diz assim: aqui jaz um filho de Deus. Data de nascimento, a morte. E o motivo da sua morte: morto por pregar o Evangelho. Ainda diante do perigo, ainda de face da morte, amam a Jesus sobre tudo e todos, renunciando à própria vida, a vida terrena, mas renascem em Cristo para a vida eterna. Outra característica dos filhos de Deus: consideram que a vida do Filho de Deus vale mais que o mundo. Veja o que diz aí em Lucas 9, 25. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? A vida que vivemos em Cristo, quando Jesus se entregou por nós, nos deu a possibilidade de sermos religados com Deus. A vida que nós temos em Deus, em Cristo, vale mais que o mundo inteiro. Porque a vida que nós temos em Jesus perpetuará para a eternidade. E o Filho de Deus considera, sim, que a vida do Filho de Deus vale mais que o mundo. Porque ele não está servindo a Deus apenas pelo que ele vê nessa terra, mas sim para a eternidade. Outra característica dos filhos de Deus: eles não sentem vergonha do Evangelho. Será que temos pessoas que sentem vergonha, irmãos, do Evangelho? Com certeza. Que põem um saco na cabeça e se escondem de forma figurativa, né? Crente, eu? Existem muitos que se escondem e não confessam a Cristo no seu dia a dia, com suas atitudes, no seu âmbito familiar, no seu trabalho, aonde quer que esteja. Ninguém sabe que ele é cristão. Ele não vive a palavra, ele não prega a palavra nas suas atitudes, nem muito pouco verbaliza a palavra de Deus. Uma característica forte dos filhos de Deus, irmãos: eles não sentem vergonha do Evangelho. Veja aqui no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Diz o seguinte: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Veja o que diz Romanos, para complementar a referência bíblica. Romanos 16 a 17, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O verdadeiro, aquele que é, de fato, filho de Deus, possui as suas características. Ele anuncia o reino. Ele é como essa mão aí segurando esse alto-falante, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Venha-se a Deus, entregue-se a Ele, confesse a Jesus. Não tem vergonha do Evangelho. Pelo contrário, sabe que o Evangelho foi o que o alcançou, transformou a sua vida. E hoje é poder revelado de Deus, diariamente, para que ele possa caminhar até o dia que Jesus voltar ou chamá-lo para si. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós, de fato, enxergamos aqueles que são, de fato, os filhos de Deus, aqueles que possuem as características que nós acabamos de descrever a partir desse texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 26.
E nós encerramos esse singelo estudo com essa verdade. Os filhos de Deus são seguidores de Cristo. Vencem os próprios interesses, estão prontos para morrer diariamente, amam a Deus sobre todas as coisas, rejeitam as ofertas do sistema mundano e têm valores eternos. Louvado seja o nome do Senhor. As referências à Bíblia e o livro de Giovanetti, Manual de Grupos Familiares em Enfoque Biblioteológico, Histórico e Prático. Betel Publicações, 2011. Deus abençoe os amados.